Evangelho. Mateus capítulo 24, versículos 37 a 44. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No nosso evangelho de hoje, nós começamos a refletir, sobre os escritos do evangelista Mateus, que vai nos acompanhar durante todo esse ano litúrgico. Nós começamos no capítulo 24 desse evangelho, onde Mateus começa a narrar o último discurso de Jesus antes dos eventos que iriam marcar a sua paixão. Nesse discurso, a questão central é a vinda do Filho do Homem e as atitudes que as pessoas precisam ter nas suas vidas para aguardarem esse momento. Olha a vigilância aí de novo. Esse evangelho, gente, ele foi escrito por volta do ano 80 depois de Cristo. Depois da destruição do Templo de Jerusalém, que havia sido predita por Jesus, que seria um evento que deveria anteceder a segunda vinda dele. Como já havia se passado um tempo considerável após a destruição do templo, que ocorreu no ano 70, ou seja, 10 anos já tinham se passado, muitas pessoas já tinham se desanimado na sua fé. E o objetivo de Mateus, que percebe esses sinais de abandono da fé, que sente o esfriamento das pessoas que antes eram entusiasmadas, o objetivo dele é fazer com que as pessoas retomem sua adesão à fé, que elas recuperem o entusiasmo que levou elas a optarem pelo projeto do reino de Deus. Mateus quer mostrar para as pessoas, gente, a importância de se empenharem na construção diária desse reino de Deus que elas tanto esperam. Que o reino de Deus é um processo que começa a acontecer a partir da nossa adesão vigilante ao projeto que nos foi proposto por Jesus. É assim que ele começa a acontecer. Mateus quer deixar claro para as pessoas que elas não devem desacreditar da vinda de Jesus. Ela vai acontecer em algum momento, mas enquanto esse momento não chega, é necessário que a gente esteja vigilante, numa vida de constante preparação para esse grande evento. E isso só poderá ser possível se a gente estiver praticando constantemente os ensinamentos que Jesus nos deixou. Mateus se utiliza no seu discurso de uma linguagem apocalíptica, comum naquela época. E isso facilitava a compreensão das pessoas a respeito da mensagem. O objetivo desse tipo de linguagem era revelar alguma coisa que estava escondida. E esse tipo de discurso era frequentemente usado para reanimar comunidades que se encontravam na situação que a gente falou agora, ainda em condições de sofrimento ou em condições de perseguição, comunidades desanimadas. O objetivo era sempre dar ânimo para as pessoas, garantindo a elas que a vitória final sempre vai ser de Deus e das pessoas que forem fiéis a Ele. E para transmitir essa mensagem, que exortava as pessoas a estarem sempre vigilantes, mesmo que a vinda de Jesus demorasse, Mateus se utiliza de 3 exemplos. No primeiro, ele mostra que na época de Noé, as pessoas viviam suas vidas de maneira totalmente descompromissadas, preocupadas apenas com seus interesses pessoais. Quando de repente recaiu sobre elas o dilúvio, que
que pegou todo mundo de uma maneira que eles não esperavam, não deu chance de defesa para ninguém. Isso nos mostra que quando a gente opta apenas por gozar os prazeres que a vida pode proporcionar, a gente corre o risco de não perceber as coisas mais importantes que acontecem ao nosso redor. A gente corre o risco de terminar a nossa vida sem cumprir a nossa tarefa nesse mundo. No segundo exemplo, Mateus nos coloca diante das realidades do nosso trabalho cotidiano. No exemplo dado por ele cita duas atividades muito presentes na vida das pessoas daquela época: a vida agrícola e o processo de moagem do trigo. Nosso trabalho é algo importante, mas ele não pode nos ocupar ao ponto de fazer a gente negligenciar o nosso compromisso com os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus têm que estar sempre acima de tudo, inclusive do nosso trabalho. Apesar das nossas atividades cotidianas, a gente precisa estar sempre vigilante, de maneira que nós possamos viver a nossa vida normalmente, mas sempre com o foco voltado para o reino de Deus, para os seus valores, para as coisas importantes que Jesus nos ensinou. E o terceiro exemplo que Mateus cita é o do dono de uma casa, que dorme e deixa a casa vulnerável para a ação de um ladrão. Com esse exemplo, a gente precisa aprender que nós não devemos nos distrair ao ponto de deixarmos a vinda do reino de Deus nos pegar desprevenidos, despreparados. Nós não podemos dormir nem cochilar nesse sentido. Percebam, pessoal, que em todos os exemplos está sempre presente a questão da vigilância. A mensagem fundamental do nosso evangelho de hoje, ela quer deixar para a gente que os cristãos precisam estar sempre preparados para a vinda de Jesus. Essa vinda pode ocorrer a qualquer momento e não pode pegar a gente desprevenido, pessoal. E a vigilância, estar vigilante, é a única maneira da gente se manter constante, em constante preparação, em constante estado de atenção para isso. Nós não podemos deixar que os bens e os valores desse mundo nos distraiam, ao ponto de nos desligarmos do evento mais importante da nossa vida, que é o nosso encontro definitivo com Jesus. Nós não devemos viver obcecados com esse mundo, nem fazer dele a prioridade da nossa vida. Mas a gente precisa cumprir a nossa vida de cristãos, comprometidos com os valores do reino de Deus todos os dias, de modo que o nosso agir esteja sempre em conformidade com essa proposta e que esse agir de acordo com a proposta de Jesus, se torne algo natural, algo corriqueiro, que a gente faça com facilidade, para que não sejamos pegos de maneira distraída, desprevenida, quando o dia do Senhor chegar, quando o nosso dia de nos encontrar com Ele chegar. E esse dia para nós pode ser o nosso último dia aqui na Terra, o dia da nossa morte. Pessoal, para encerrar, e falando de uma maneira mais prática, o que nós devemos ter bem claro é que se Deus nos chama, se sentimos esse chamado, se Ele nos desafia a assumir uma missão, e isso não precisa ser algo extraordinário, mas pode ser um momento quando sentimos aquele ímpeto de fazer a coisa certa na nossa vida. Mas a gente logo desiste e prefere ficar na nossa vida cotidiana acomodada, A gente está perdendo a oportunidade de dar significado à nossa vida. Nós estamos caminhando na direção contrária daquela que vai nos fazer encontrar Jesus. E se Jesus, por outro lado, vem ao nosso encontro, nos convidando a partilhar alguma coisa com os nossos irmãos mais necessitados, mas eu prefiro optar pelo meu egoísmo ou por uma atitude de avareza, eu também estou perdendo outra oportunidade de caminhar em direção ao encontro de Jesus. Eu também estou me desligando da importância desse acontecimento. Eu também estou agindo da mesma maneira que os contemporâneos de Noé, da mesma maneira que os agricultores que foram citados por Mateus, e com o mesmo desleixo do dono da casa que dorme sem se preocupar com a vinda do ladrão. Pessoal, sejamos pessoas vigilantes.
Demos importância à vivência da palavra de Deus. Prestemos atenção nas nossas celebrações. Leiamos a palavra de Deus. Participemos dos nossos rituais na igreja. Mas que todos eles sejam apenas formas de nós absorvermos os ensinamentos de Jesus, para que quando nós estejamos no nosso dia a dia, na nossa vida diária, nos nossos relacionamentos mais corriqueiros, nós consigamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos de Jesus. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigado, ouvinte. Tenha uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Mãezinha do céu.